Saudações, amigos, boa tarde, hoje é dia 15 de junho. Amigos, fazer passar uma breve mensagem aqui sobre protocolo de reabertura de áreas comuns, tá? Fazer só alguns comentários aqui. Sem prejuízo de ainda termos o risco do coronavírus, né? Na verdade não é um risco menor do que quando nós entramos nesse problema há mais ou menos 2 meses. Então ainda temos os problemas, ok? Sem prejuízo disso, sem o respeito a esse risco. Mas nós vemos a abertura generalizada, né, em muitos estados, muitas cidades, reabrindo para viabilizar as atividades econômicas. Ainda dentro da premissa de que cada condomínio tem sua autonomia para definir a reabertura de áreas comuns, e aí essa mensagem é principalmente para os condomínios residenciais, que não têm exploração de atividades econômicas. Então, para esses condomínios, eu vou fazer aqui algumas recomendações. Primeiro, o condomínio é que decide a sua própria vida, certo? Então, o síndico ainda define se abre ou não as áreas comuns, tá? Se for possível, ele consulta a coletividade através da assembleia, tá? Mas ele ainda tem esse poder, dever, e a assembleia também. Então o próprio condomínio, como é um assunto interno a corporis, ele mesmo define se vai abrir ou não, em que condições. Mas a recomendação que eu faço é que vocês podem utilizar como referência um trabalho muito bom que foi feito pela ABAD e pelo Secov do Rio de Janeiro, tá? Que eles montaram um protocolo de reabertura das atividades, das áreas dos condomínios edilícios. Esse protocolo ele usa por analogia o decreto da cidade do Rio de Janeiro, um decreto da prefeitura, né, da cidade do Rio de Janeiro, sobre a gradual abertura, liberação de algumas atividades. Por analogia, fizeram um bom trabalho fazendo uma fase a fase, passo a passo, para a reabertura dos condomínios edilícios, condomínios residenciais principalmente. De forma alguma é um protocolo obrigatório, não só deixando bem claro isso, mas serve como uma referência para o síndico, para o conselho, para uma assembleia, se quiserem definir uma abertura gradual. Repito, o risco do coronavírus continua, né? E sem de forma alguma menosprezar esse risco. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe a dificuldade que os síndicos têm de conter, né, a coletividade, né? E se a maioria do condomínio for no sentido de abertura, o síndico, por mais que discorde dessa decisão, não tem muito o que fazer, né, apesar do risco. Então, eu recomendo isso. Vejam os sites, as redes sociais, tanto do Secov Rio quanto da ABAD. Acessem a primeira versão desse protocolo. Mas aí é muito importante, um outro ponto que eu falei, a importância de não subestimar o risco do coronavírus, ok? Segundo, isso não retira de forma alguma a autonomia privada, a autonomia do próprio condomínio de definir se vai reabrir, se não vai reabrir, se vai ser gradual, se não vai ser. Isso é a critério do próprio condomínio, dentro desse cenário de risco. Essas referências, elas são boas, porque elas justificam bem perante os condôminos, porque tanto o Secov quanto a ABAD são formadores de opinião, né? São instituições muito, muito importantes, né? Tenho o prazer de dar aula em ambas, embora não faça parte da diretoria, nem nada. Mas eles são realmente instituições focadas nessa área. E isso é bem interessante, usar isso como norte. Uma outra ponderação que eu faço de que criticam, né, o super síndico. Não é poder super nenhum fechar ou abrir áreas comuns, não é, né? Como já comentei num outro vídeo. Mas essa forma, de acordo com os anseios da coletividade, é uma forma razoável, bem racional, para se promover a abertura. E aí o último ponto que eu coloco é o seguinte: estejam prontos para mudar esse plano a qualquer momento.
né? Porque esse protocolo, da forma como foi sugerida hoje, se houver alguma alteração amanhã, semana que vem, será atualizado. Então, vale muito a pena vocês se manterem antenados, seguirem as redes sociais de ambas as instituições que eu citei. Vejam no site, acessem esse protocolo, é a versão 1. E o próprio condomínio tem que ficar atento em relação a isso. Qualquer mudança que a gente veja no mundo, né, na cidade, você, síndico, gestor, adapta o seu plano, tá? E aí vocês vão me questionar, André, você é advogado, por que você está falando de gestão? Porque essa é uma base jurídica boa para a defesa dos seus atos de gestão, tá? São os costumes, são o padrão de mercado, né? A forma como que se atua no mercado. Então isso ajuda para uma defesa jurídica da gestão condominial. Por isso que eu estou fazendo essa colocação aqui. Tá? Ainda sou contrário realmente à abertura, né? Eu, por mim, se dependesse só de André Luiz Junqueira, nenhuma área de lazer seria aberta. Mas não depende de mim, não depende nem do síndico, né? Se a coletividade, uma maioria, optar diferente, né? Opinar diferente. E aí o síndico realmente ele deve atender à coletividade. Ele expõe ali todos os riscos, sem dúvida. Quem for a favor da abertura, que vote em assembleia, se responsabilizando. Tudo bem, tem várias formas de você fazer isso. Mas é importante que o gestor condominial tenha essas opções, tá bom? Então, vejam isso, comentem, né, nas redes, fiquem à vontade. Mas é importante que os gestores condominiais tenham algum norte, e esse é um norte que, da parte jurídica, a parte que me toca, é um norte defensável, tá? Então, parabenizo Secov e Abad pelo trabalho. Eu vi isso, eles lançaram semana passada, estão divulgando nas redes sociais deles esse protocolo de reabertura em todas as redes, e parabenizo porque foi um excelente trabalho, tá? E repito, não é um protocolo impositivo de forma alguma, tá? Isso é uma sugestão para que os condomínios tenham algum norte, tá? Algum norte racional e tenham um pouco mais de facilidade, menos dificuldade de praticar esses atos de gestão de abertura ou de fechamento perante a coletividade, né? Sem brigar tanto, né? E o último conselho que eu dou, importante, na verdade era um dos principais, esqueci de mencionar, que é o seguinte, e aí uma mensagem para os advogados, né, e os condôminos, mas principalmente para os advogados desses condôminos. Não saiam processando o condomínio, tá? Tá bom que quando eu falo isso é para reduzir um pouquinho o meu trabalho, mas não só por conta disso. Não saiam processando o condomínio. Entendam que o condomínio tem o seu plano de contingência, tem o seu protocolo, né? Você pode até tentar provocar o condomínio para apresentar esse plano de contingência, apresentar esse protocolo, mas peço que compreendam que não façam ações para reabertura de áreas comuns. Discutam isso internamente, né? Porque o judiciário ele vai responder de acordo com o seu desejo individual, enquanto não se escutou o desejo coletivo, tá? E entre o individual, o desejo seu, né, do condômino individual de abrir uma determinada área comum, de conseguir fazer determinada obra, alguma coisa que seja do seu direito, sem dúvida nenhuma, entre a sua decisão e do síndico, a do síndico é muito mais relevante, tendo em vista que ele presta contas à coletividade, você não, né? Você como condômino. Então aí você advogado que pretende fazer determinada obra, né, representar um condômino que quer fazer uma obra, não processe diretamente, tá? Faça uma tentativa de contato amigável e também não faça 1 ou 2 contatos e abandone não. Por quê? Você pode ter feito um contato 1 mês, 2 meses atrás, em que recebeu uma negativa do condomínio, e se fizer agora o mesmo pedido, talvez tenha uma resposta positiva. Por quê? Porque a cada dia se muda o cenário. E o gestor condominial, ele não mantém não deve, inclusive, manter a mesma regra rígida de início. Vou fechar tudo, né?
Como eu tenho dito em várias palestras, falei também sobre as obras necessárias e não urgentes, né? Que antes eu era mais rígido, agora já estou recomendando avaliar com um pouco mais de carinho, né? São situações como essa. E os próprios condôminos vão ver diferente. Então, por favor, tentem ainda fazer isso. Claro, se quiserem ainda fazer a ação, é direito seu de ação, mas é um desperdício de tempo e de recursos, tá? Você pode muito bem tentar novamente um contato com o condomínio, né? E para de repente obter êxito. E se por acaso você tiver uma negativa, também não mova a ação agora. Aguarde mais um pouco, porque de repente mais uma semana já tem uma visão diferente da gestão condominial, tá? E por aí vai. Esse é um momento complicado, é um momento difícil para todos, para o próprio condômino que quer fazer uma obra, quer ter acesso à área comum, por vários motivos, né? Quer usar a academia para relaxar um pouco, tudo bem, mas vamos ver um pouco mais o coletivo, tá? E aí eu peço que os meus colegas advogados, que sem dúvida fazem um trabalho essencial nesse momento na defesa dos interesses dos seus clientes, né, dos condomínios, dos condôminos, dos locatários, moradores, qualquer título, pense um pouquinho nos funcionários do condomínio, né, porque você tem o seu direito de propriedade, o condomínio, quando ele toma uma decisão, ele pensa no seu direito de propriedade e também no direito dos trabalhadores, do condomínio. Então, assim, são muitos aspectos, tá? Mas, de qualquer forma, faça o que a consciência de vocês mandar, né, determinar, mas eu peço que tenham essa reflexão. Tá bom, amigos? Essa foi uma transmissão ao vivo não programada, tá? Agradeço quem passou por aqui, muito obrigado. É só para passar essa mensagem de início de semana. Muito obrigado quem passou por aqui, tá? E desejo a todos uma boa semana. Um abraço a todos, hein?